Graças e paz por Deus, tudo bem com vocês? De coração, eu espero que sim. Bom, hoje, nosso quadro de pregações, né? Pregação da semana, né? Uma vez por semana eu estou aqui me esforçando para trazer a pregação, né? Ouvindo um pouco mais longo, né? Só um pouco, não muito, vocês sabem, e me acompanham, sabem. E antes de eu entrar propriamente no texto bíblico, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, comente se você gostou. Se não gostou também, fique à vontade e nos dá aí dicas, né, feedbacks. Queria saber mais um pouco sobre tal assunto. Eu tenho uma dúvida aqui, eu quero acrescentar ali. Fique à vontade. Amém? Então, dito isto, abre a tua Bíblia no livro do profeta, mas né, do apóstolo João, né? Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 2. João, o Evangelho de João, capítulo 15, verso 2, que diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo aquele que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Amém, meus irmãos? Então, Jesus aqui, né, ensinando aos seus discípulos, né, que ele era a videira verdadeira, e que o ramo, né, só dá fruto se estiver nele. Ou seja, só fazemos alguma coisa se tivermos com Cristo. Porque sem Ele a gente não pode fazer nada. Mas eu queria trazer algumas aplicações, falar um pouco sobre esse versículo 2 aqui. Né? Muita, tem muita informação aqui que é bem relevante para o nosso dia a dia. Não vai ser nada algo de novo, né? Porque provavelmente você, alguma outra pessoa já pregou sobre isso. Mas o evangelho é isso, meu irmão. A gente está pregando sempre, né? Como disse o apóstolo Paulo, né? Não me canso de pregar a mesma coisa. Claro, não é a mesma palavra, não é o mesmo versículo, né? Mas a mesma coisa ele está falando o evangelho. Então, não temos que cansar de falar sobre o evangelho e repetir todos os dias para que a gente possa cada vez mais agradar ao Senhor, porque é a única forma de a gente realmente saber como agradar a Deus através da sua palavra. Amém. Então, primeiramente, né, a gente nota aqui, quando ele fala que todo ramo que está em mim, ele retira. Jesus está falando do Pai, né? Algumas outras versões falam o Pai, né? Então, primeiro a gente nota aqui que todo trabalho é de Deus. Como assim? Primeiro ponto. A gente vê que Deus, como ele fala aqui na parte A do versículo, todo ramo que está em mim e não der fruto, ele retira ou ele corta. Então, sabe, me traz agora em memória aquela passagem do joio e do trigo, quando Jesus fala ali sobre aqueles agricultores que plantaram o trigo e quando foram ver, nossa, que é isso? Tem joio no meio aqui. E os agricultores queriam recolher, né? Tirar, arrancar o joio. E o dono disse, não, deixa aí para quando crescer, ou seja, quando chegar o tempo, né, ficar maduro o fruto, a gente possa saber quem é trigo e quem é joio. Porque, para que você quem não sabe ainda, a semente do joio e do trigo são muito parecidas. Então, você só sabe diferenciar quando realmente ela cresce no tempo certo da colheita, né? Então, era isso que Jesus disse, olha, não cabe a vocês separar o joio do trigo, né? É a Deus. Quando, né, na volta de Cristo, ele vai dar ordem a seus anjos para que ali separe quem é de Cristo e quem não é. Então é bem importante a gente aprender isso aqui, porque infelizmente muitas vezes a gente se acha no direito, né? Porque somos cristãos e dizer, olha, tu está condenado, né? Você vai para o inferno, você é isso, você é aquilo outro, e como diz a parábola, querer arrancar o joio ali. Mas não tem, meus irmãos, a gente não tem essa capacidade, a gente não tem essa autoridade, a gente não tem.
né? Essa visão de saber quem é joio e quem é trigo. Ah, Anderson, mas ele faz tal coisa, isso, aquilo, outro. Bom, aí é com Deus, né? No cabe eu não vou, claro, bater palma porque aquela pessoa está fazendo. Não vou dizer que o cara está fazendo é certo. Mas querer separar, querer dizer, né, condenar aquela pessoa como réu do inferno, aí não cabe mais a mim. Como disse Jesus, cabe a ele quando chegar o tempo certo de separar o joio do trigo. Por isso que ele falou aqui, é o Pai que corta. É o Pai que corta. Mas não são vocês. Tem muitos pastores aí que estão cortando, né? Achando que aquele camarada é joio. Meus irmãos, a gente não sabe, né? Porque a pessoa pode realmente mais na frente se converter. Às vezes a pessoa, né, 7, 8, 10, 11, 12 e assim vai. E depois é alcançado pela misericórdia do Senhor. E aí? Se naquele tempo eu queria, né, raso, jogar aquele, achando que aquele camarada era joio, aquela pessoa era joio, e Deus tinha uma obra, um plano na vida daquela pessoa. Então, a gente tem que lembrar que o trabalho é de Deus, então é Deus que vai cortar, né? Como disse o Senhor Jesus. É o Pai que corta quando não que quando der fruto. Então não cabe a mim, não cabe a você. A gente está julgando quem é de Deus e quem não é, né? Apenas porque a gente viu algo, né? Então que a gente tenha cuidado com isso. E a gente vê que também o trabalho de Deus é quando, na parte B do versículo, quando Jesus fala aqui, e aquele que dá fruto, ele limpa, né, ou poda, para que ele dê mais fruto ainda. Né? Quem é agricultor sabe, né, quando aquela árvore frutífera, né, tá com os frutos maduros, ele vai lá, poda, né, como, assim como você faz com. Assim, o que eu conheço mais é coco, né? Embora eu tenha muito coco. E eu trabalhei muito tirando. Eu e meu irmão tirando coco, né? Mais novo, acho que uns 12 anos, tem até a cicatriz do dedo, né? Fazendo isso. E a gente poldava, né? Todo o pé ali, tirava os cachos de coco, as palhas, deixava o pé de coco bem limpinho. E depois, né, crescia e mais fruto. Então, é isso aqui que Jesus está ensinando a eles, porque eles entendiam bem o que Jesus está falando sobre a questão da agricultura, né? O povo de Israel era um povo muito forte nessa questão da agricultura e sabia bem o que Jesus ali estava falando. Então, ele limpa para que dê mais fruto. Então, a única forma é aquela árvore frutífera, aquela árvore dar mais fruto, é limpando. Porque se deixar lá os frutos lá, não recolher os frutos, né, vai acabar apodrecendo, vai acabar ficando ruim e, né, posteriormente aquela árvore pode chegar até, né, a pegar um verme, alguma coisa e morrer. Então, Deus, a gente percebe aqui, Jesus fala, nos ensinando que é Deus que tira quem não dá fruto e é Deus que limpa, né, aquele que está dando fruto para que dê mais ainda. Então, que a gente possa, né, meditar nessas coisas aqui, que o trabalho, primeiramente, meu irmão, de tirar e de limpar é apenas de Deus. Então a gente vê outra coisa aqui, né, quando que tem pessoas que parecem ser cristãos, né? Quando Jesus fala que todo aquele que está em mim não dá fruto, ou seja, tem gente que parece ser, que está ali no meio. O próprio apóstolo João, na sua primeira carta, ele fala que alguns, né, dos anticristos saíram do meio de nós. Não era da gente, mas estava ali no meio, ou seja, se parecia. Então, tem muita gente que parece ser, quando Jesus fala, todo aquele que está em mim dá fruto, que se está em mim realmente, vai dar fruto. Então, por isso que a gente falou no começo, não cabe a mim, não cabe a você tirar aquela pessoa. No tempo certo, Deus vai tirar. Por mais que ela se pareça, né? A gente lembra quando Jesus fala sobre lá em Mateus 7, 21, 22, né? Ele diz que nem tudo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino do céu. Ou seja, a gente tem pessoas que só têm a pinta de cristão, se veste como um, anda como um, mas não dá fruto.
E é o fruto que determina se somos de Deus ou não. Né? Não é pregar, não é fazer isso, aquilo, outro. É o fruto, é o dia a dia que vai dizer, né, se a gente é crente de verdade ou não. Então, tem pessoas, como Jesus falou, que está ali, parece que está aqui, parece que está na videira. Eu sou a vida verdadeira, ele parece na videira, está ali. É, mas não dá fruto nenhum. E o pai vem e corta. Né? Então, não se enganem, meu irmão. Né? Não se engane, não creiais em qualquer espírito, como fala a palavra de Deus, mas que a gente ponha à prova para que a gente não possa estar, né, crendo em qualquer coisa. E aí, muitas vezes o camarada está pregando heresia, está às vezes até pregando a Bíblia, mas vivendo de forma errada, ou seja, não fez nada, né? Fez nada. Então, a gente aprende aqui também que tem pessoas que estão ali no meio, mas que não é. Pode até dizer Senhor, Senhor. Jesus fala no verso, no em Mateus 7,22 é que muitos vão chegar naquele dia e vão, mas Senhor, eu curei teu nome, eu fiz isso em teu nome, aquilo outro em teu nome. O que ele vai falar? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, tem muita gente que naquele dia vai, né, se surpreender, achando que está agradando a Deus, achando que era um bom servo, achando que, que porque ele pregava muito, porque ele, né, curava as pessoas ou isso, aquilo outro, mas a vida era totalmente contrária àquilo que ele pregava. Então, a gente também aprende aqui que, né, tem pessoas que parecem, mas não são, mas no tempo certo, Deus é que vai realmente separar. E a segunda parte, né, novamente, do versículo 2 que é quando Jesus fala que aquele que dá fruto ele limpa. Como é que Jesus, né, essa questão de limpeza? É através da palavra, né? Quando a gente, na oração sacerdotal de Jesus, né, no capítulo, próprio livro de João, no Evangelho de João 17, Jesus diz o quê? Pede ao Pai, né? Santifica-os, né, com a tua verdade, com a tua palavra, né, com a tua verdade. E a tua verdade e a tua palavra. Então, a limpeza de Deus, como fala aqui, como Jesus está falando aqui, é através da sua palavra, meus irmãos. Não existe outra forma de santificação, outra forma de purificação, a não ser através da palavra de Deus, né, das suas escrituras. É ela que vai realmente nos mostrar o nosso erro. É o Espírito Santo que vai ali nos guiar a fazer a coisa certa. E de que forma? Através da sua palavra. Então é assim que Deus limpa aquele que dá fruto, né? Através da sua palavra. Por isso que temos, meus irmãos, e cada vez mais nos apegarmos à palavra de Deus, cada vez mais a gente ter o nosso momento, né, o nosso devocional, porque a limpeza vem da palavra. A santificação vem através da sua palavra, porque a gente não vai agir de forma correta se a gente não conhece a palavra. É impossível a gente fazer a coisa certa se a gente não conhece, né, digamos, a receita, né, como é que se faz, né, a coisa se a gente não conhece a palavra de Deus, né, mesmo? Então que a gente possa meditar, a gente possa refletir, né? E antes de finalizar, eu queria, né, trazer uma distinção bem, né? As pessoas confundem muito o fruto com os dons. É diferente mesmo. Os dons, né, eles são momentâneos. Os dons, eles são específicos para algo naquele momento. Porque a pessoa não vai viver 24 horas profetizando. Não é verdade? A pessoa vai passar 24 horas, né, curando ali, vai passar 24 horas pregando a palavra, vai passar 24 horas, né, os dons que a gente já conhece, né, os dons. Não vai. Então é por um momento específico, a gente lê, né, os Atos Apóstolos, as cartas de Paulo, né, dos apóstolos, que eles não viviam constantemente assim. Um momento certo, um momento que o Espírito Santo via que era o momento dele, né, descer sobre os dons, ele trazia, ele descia. Mas o fruto, como a gente lê aqui no próprio João 15, né, no versículo, é, cadê? Aqui mesmo, diz que Jesus nos escolheu, né, escolheu a vós, para que você dê fruto e vosso fruto
permaneça. O dom, os dons, ele não vai permanecer para sempre, mas o fruto sim. Né? Que frutos são esses? Paulo fala, lá em Gálatas 5, capítulo 5, né? Amor, domínio próprio, longanimidade, benignidade, né? E alguns demais lá. Esse sim, eu tenho que estar constantemente, né? Amando. Eu tenho que estar sempre constantemente com domínio próprio. Eu tenho que estar constantemente sendo uma pessoa longânima, benigna. O fruto tem que permanecer. O dom não. O dom ele não permanece. O dom vem em momentos específicos, mas o fruto, como disse, né, Jesus, eu escolhi vocês para que vocês dê fruto, né? 15 e 16. E esse fruto permaneça. Então, o fruto tem que permanecer. O dom não. O dom, ele vem em um momento específico e depois não há mais necessidade de você estar, né, com aquele dom. Mas o fruto, há necessidade sim, de 24 horas. Isso sim. O fruto a gente tem que estar realmente 24 horas com ele. Paulo fala em Romanos, deixa eu me ver, acho que é no capítulo 13, versículo 8, que diz que a ninguém deveis nada, a não ser amor. Então, ou seja, o fruto do amor, um dos frutos não é? Do fruto do Espírito é o amor, a gente tem que permanecer com ele. Então, lembre-se dessa diferença. O dom, ele não é constante, o dom, ele é momentâneo, mas o fruto tem que permanecer. Então, é bom a gente ver essa distinção, porque é o fruto, meu irmão, que vai dizer que a gente é. O dom, não. Como eu falei, Senhor, Mateus 7:22. Muitos vão chegar naquele dia e vão dizer, Senhor, preguei teu nome, corri em teu nome, fiz teu nome. Mas Jesus vai dizer que apartai-vos de mim. Então aqui, nós nos ensinando que é o fruto que é mais importante que o dom. Você pode não ter muitos dons ou não ter nenhum, mas é necessário que você tenha o fruto do Espírito. Esse sim, porque se você não tiver o fruto do Espírito, você não está ligado em Jesus. E o que, que acontece? O Pai corta, lançando fogo. Mas quando a gente dá fruto, né, como Jesus está, né, eu, a gente está ligado à videira verdadeira que é Jesus. Aí sim, nós vamos, frutificamos, o Pai vem poda, nos purifica, derrama a sua palavra, derrama da sua sabedoria, do seu Espírito Santo. Aí sim a gente consegue realmente dar mais fruto. Bom, meus irmãos, então basicamente é isso, que a gente possa meditar nesses pontos que eu coloquei aqui, né? Primeiro, que é Deus que faz todo o trabalho, é Deus que tira e é Deus que limpa. Né? Então, nós vamos tomar esse lugar de Deus. Né? Depois a gente, né, viu que tem pessoas que parecem estar no meio, parecem ser, né, mas não são. Estão ali, né, se disfarçando, mas um dia a casa vai cair para ele, né, a máscara vai cair. E a gente viu a diferença entre o fruto e os dons. Então, o mais importante é o fruto do Espírito. A gente realmente, o fruto tem que permanecer. E já, né, os dons não. Os dons é momentâneo. Quando o Espírito Santo quer, que é ele, né, que dita, isso aí, não somos nós. Então, fica na paz, espero que você tenha entendido, compartilha aí, comenta aí se você gostou, não gostou, tá bom? Fica na paz, até mais.